Estamos aqui de volta na nossa playlist PHP com NetBeans do portal Criativamente. Vamos dar sequência na construção dos recursos para o comando update, para o comando alterar. Na última videoaula nós estávamos aqui em clientes.php, nós incluímos um link para o arquivo cliente.php passando o valor do ID do cliente que seria alterado. Então, só relembrando, iniciamos a aplicação, clique aqui para iniciar. Quando nós clicarmos em novo, vai ser chamado o arquivo cliente.php sem nenhum parâmetro à frente. Então, o que eu digitar aqui, por exemplo, Roberto, ao clicar em salvar, será executado o comando insert. Então, o Roberto aqui foi inserido. Agora, quando nós clicarmos aqui em alterar, o código 17 vai ser passado na URL. E aqui, o que nós temos que fazer? Com que apareça o 17 aqui no campo, no input para o código, e apareça o Roberto aqui no nome. Nós vamos poder alterar o Roberto, o nome, e quando clicarmos em salvar, lá no arquivo salvar cliente, nós vamos ter que identificar que não deve ser executado o comando insert e sim o comando update. Então vamos lá, passo a passo. Próxima etapa, nós temos que no arquivo cliente.php introduzir aqui no body um pacote de códigos PHP. Então eu inicializo e finalizo as tags de início e de fim do bloco de códigos PHP. Muito bem. Só que aí, toda a construção do formulário, ela ficou comprometida, porque ela estava em HTML puro e agora ela tem que ser ecoada, porque ela está dentro de um pacote de códigos PHP. Então eu vou fazer a primeira linha aqui, ó, echo no começo e no fim. E eu vou ter que repetir isso para todas as linhas até lá embaixo. Então eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, porque é um trabalho braçal. Você também faça isso, você ecoe todas as linhas e nós retornamos na sequência da construção. Então, espera aí que eu já volto. Muito bem, eu já coloquei todos os ecos aqui em todas as linhas e aqui eu me defrontei com o erro e optei por mostrar para você qual é o erro para que você fique atento que pode ser que aconteça a mesma coisa. Quando eu construí aqui, defini, coloquei o eco para ecoar, o início e o fim das minhas strings foram delimitados pelo aspas. E aqui dentro eu tenho uns parâmetros. Então, form name igual a form cliente. E observe que anteriormente eu tinha colocado aspas também. Então vai dar problema. Aqui dentro eu tenho que definir os valores do name, do action e também do get com apóstrofo. Senão, eu não consigo, eu tenho um conflito aqui entre a definição de início e fim dessa string toda que eu estou construindo e dos parâmetros. A mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Quando eu defini type do tipo texto, eu tinha definido com aspas. Então aqui eu venho e passo para apóstrofo, e se você quiser, você pode fazer o inverso. Você pode definir a string toda com apóstrofo e deixar permanecer o valor dos atributos, das propriedades aqui, tudo com aspas. Do jeito que você preferir, você tem as duas opções. Tá? Como eu já comecei aqui, eu vou finalizar alterando aqui, ó, tá? Size igual a 50. E aí, por fim, eu tenho aqui o submit, o botão salvar, início e fim, e aqui o salvar do value, início e fim. Então agora não tem mais erro nenhum, o formulário já está funcionando e agora, ao invés de ser um código HTML puro, é um código HTML que está embutido em uma estrutura de códigos PHP. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se o parâmetro código, vou colocar assim, sem acentuação, porque ele está vindo como parâmetro, né? Então eu não posso usar acento, espaço, nada. Ele foi enviado na URL.
Então, como é que nós vamos fazer isso daí? Nós vamos usar a função iSet. iSet, ela funciona assim, é como isso existe. Então, existe enviado pelo get. Só que aqui eu não tenho isso daqui, né? Deixa eu tirar do lado de fora. Existe algo chamado código. Muito bom. Então, isso aqui vai estar dentro de um if. Então, se existe algo chamado código, eu já tenho o valor do código, mas eu vou ter que obter também o valor do nome. Então, eu vou criar uma variável aqui local, que se chama código, que vai receber este código aqui. E agora, eu vou ter que consultar lá no banco de dados, e verificar qual é o nome da pessoa do código enviado. Então, deixa eu exemplificar aqui para ficar mais fácil. Eu vou rodar a aplicação. Iniciar. Então, vamos lá. Eu vou alterar a Ana Maria. Então, cliquei em alterar. Foi enviado, foi chamado o arquivo cliente.php e foi enviado o código igual a 14. Então, olha, existe alguma coisa chamada código sendo enviada? Sim, existe. Então, ele entra no loop e a variável código, ela passa a receber 14. A única coisa que eu tenho aqui nesse momento é 14. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que consultar, deixa eu voltar aqui, eu vou ter que consultar no banco de dados para saber qual é o nome da pessoa cujo ID é 14. Portanto, eu vou ter que conectar com o banco de dados e executar um comando select. Tá? Então, tudo isso nós vamos fazer aqui dentro. Então, eu vou... como é que a gente faz para incluir, conectar com o banco de dados? Eu vou dar um include once. Qual que é o nome do arquivo? É esse aqui, ó, conexão bd.php. Então, eu vou... simplesmente eu dei um copiar ali, .php, foi feita a conexão. Vou criar uma variável chamada consulta, onde eu vou colocar aqui dentro o código para fazer a consulta lá no banco de dados. Então eu vou, antes de colocar o código aqui, tentar fazer direto no MySQL, eu vou acionar o SQL, no PHP, né? Eu vou acionar o SQL log. Vou construir a consulta aqui, ver se ela está funcionando. Então, meu banco de dados, minha tabela. Então, tá lá, todos os clientes, todas as pessoas que estão cadastradas. Como é que eu faço, então? O código que eu quero é o código 14, né? Então, o comando vai ser o seguinte, selecione o nome, ou seja, apresente o nome da tabela, minha tabela, mas eu vou apresentar minha tabela, eu vou apresentar todos os nomes? Não, apenas quando o ID minha tabela for igual a 14. Eu vou testar isso daqui e pum, olha lá, retornei o Ana Maria. Então existe uma coluna chamada Ana Maria, que é o resultado da consulta. Esse comando aqui funcionou então. Então eu dou um Ctrl C, volto aqui para o NetBeans e vou colar aqui construindo a variável consulta. No entanto, não é sempre que eu vou usar o 14. Aqui o 14 foi só como exemplo. Eu tenho que fazer uma busca pelo conteúdo da variável código. Aí sim, qualquer que seja o usuário, a pessoa selecionada para ser alterada, esse select vai ser construído com ID minha tabela igual ao código que foi passado lá pelo parâmetro, pelo método get, assim dizendo. O que nós temos que fazer aqui embaixo? Executar a consulta e depois capturar o resultado, que vai ser nesse caso, o Ana Maria, e armazenar numa variável. Então, como nós já temos aqui os códigos para executar consulta prontos, eu vou facilitar a nossa vida, né? Eu tenho aqui este bloco de códigos, então eu vou trazer para cá.
O que cliente aqui tem que fazer? Só que aqui eu chamei de consulta e aqui eu chamei de select. Eu vou manter um padrão, vou chamar isso aqui de select, ó, porque é um comando select que está sendo executado. Então, resultado, a variável resultado, ele armazena o resultado do select que foi executado. Ora, se isso daqui der certo, ou seja, se a consulta for feita com sucesso, o que poderia dar errado? Eu errar aqui, por exemplo, o erro, ó, digito o erro errado, tento executar o comando e dá uma mensagem de erro. Então, aqui no nosso NetBeans, nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho. Se isso daqui deu errado, ou seja, eu não consegui executar a consulta, eu vou remeter, eu vou dar uma mensagem de erro e vou remeter, nem vou dar mensagem de erro, eu vou simplesmente, vou facilitar, eu vou remeter lá para o index.php. Então, o comando a ser executado é o seguinte, um header, onde eu digo que o location é index.php. Só vou corrigir aqui porque a string toda é o parâmetro. Então, eu dou um header location igual a index.php. Muito bem. Então, se a consulta, se o resultado não for obtido, ele redireciona lá para index, é como se reiniciasse a aplicação. Caso contrário, nós vamos iniciar, nós vamos com o else aqui, e aí o que faremos? Temos que percorrer a consulta, ela só tem uma linha, deixa eu voltar aqui ó, e fazer essa consulta dar certo. Então nós temos que percorrer a consulta, ela só tem uma linha, só tem um registro, mas nós temos que percorrer e armazenar o resultado dessa coluna nome em uma variável. Então, nós já temos isso daqui pronto também. Como é que a gente faz? Com o forIat. Então, faço assim, ó, pego o forIat, trago para cá. Então, percorra resultado armazenando a resposta em registro. Então, eu vou pegar aqui uma variável nome e recebe registro, registro vetor, nome. Lembre que esse nome aqui é exatamente o nome da coluna da resultado da nossa consulta, por isso que eu coloquei o nome ali. Tá? Então, eu dei um clique no salvar. Então, nós estamos utilizando aqui duas variáveis, código e nome. E eu vou inicializar essas variáveis aqui com valores nulos. Então, eu vou dizer que código recebe nulo e nome recebe nulo. Ora, se foi enviado alguma coisa pelo método get, eu vou atribuir à variável código imediatamente o que foi passado pelo método get e em seguida conecto com o banco de dados. Vamos lá, linha a linha, conecto com o banco de dados, crio em uma variável a consulta a ser executada, executo junto ao banco de dados a consulta. Se não foi possível obter o resultado porque o comando tem algum erro ou porque a conexão com o banco de dados não foi possível, nós somos remetidos para index.php, iniciando novamente a aplicação. E caso contrário, ou seja, resultado foi obtido, eu percorro o resultado e armazeno numa variável nome o resultado obtido. Então, essa foi a sequência a sequência necessária a ser desenvolvida. Eu tenho aqui apenas um errinho que eu vou ver o que é, e o que está faltando aqui é um ponto e vírgula nessa linha. E agora, eu vou mandar aqui, ó, formatar. Muito bem, então o que acontece? Eu inicializo as duas variáveis, elas podem receber um valor diferente ou podem chegar aqui embaixo com os valores inicializados. Se eu estiver executando o comando novo, esse pacote aqui não vai ser executado e as variáveis vão chegar aqui com o mesmo valor inicializado lá em cima.
se eu estiver executando o comando alterar, tanto a variável código como o nome terão seu resultado alterado aqui, e nós vamos depois, na próxima videoaula, inserir esses dois valores aqui no nosso formulário. Vamos só ver se está tudo funcionando por enquanto. Então, clique aqui para iniciar. Vamos alterar Roberta. Observe que o código foi passado, 9. Tudo isso que eu falei para vocês já está acontecendo. O que está faltando? Colocar esses dois valores aqui no formulário, de tal forma que apareça o código 9 e o nome Roberta, para nós podermos alterar. Então, daremos sequência na próxima videoaula. Até já!